Oi, tudo bem? Eu me chamo Leandro Lui, sou percussionista da Orquestra Sinfônica de Santo André e baterista também. Estou tendo a honra e o prazer de falar sobre o Time Out, sobre esse DVD lindo que foi gravado. Eu tive o prazer e a honra de estar assistindo a gravação ao vivo desse DVD. O Maurício me convidou para eu poder falar sobre o grupo, né, e sobre a execução. Então, que para mim foi uma grande honra e refletindo bastante, assim, eu pensei na questão do trio. Então, o trio não é tocar em trio, né, que não é uma coisa de agora e não é uma coisa da música popular. Isso vem de muito tempo atrás, desde o período barroco, antes disso até já tinha trio, né? Então, Mozart escreveu para trio, Beethoven escreveu para trio, Strauss, Villa-Lobos, Schoenberg, então são muitos compositores escreveram para esse grupo, né? E não só na música erudita, mas como na música popular também. Você tem trio de tamborim, trio de bateria, trio de guitarra, trio de contrabaixo, né? Então, qual que é a grande vantagem de você tocar em trio? Todos os músicos são solistas o tempo todo, né? Todo mundo está em evidência e nunca tem, por exemplo, como numa orquestra sinfônica, para dar peso nos violinos, são vários instrumentistas tocando a mesma linha, né? Ou no trio, você não tem como, por exemplo, numa big band, em que o naipe de trompetes toca, de repente para, não fica tocando, né? Então, assim, é todo mundo tocando o tempo todo e todo mundo solista o tempo todo. Então, a grande dificuldade é você encaixar tudo isso e saber fazer de uma forma criativa e musical algo que seja interessante, né? E algo que seja musical e algo que seja que cative o público, né? Que é uma coisa importante também. Então, quando você assiste o show do Time Out, você sente tudo isso. Você sente os três muito bem sincronizados, os três tocando assim muito à vontade, que isso assim só se chega num resultado desse com muito empenho, muito estudo, além do estudo individual de cada um. Muito ensaio, né? Então não é uma coisa que você faz do dia para a noite e sai tocando dessa maneira como eles estão tocando, é claro, né? O que falar de cada instrumentista? O Melo, que é um guitarrista jovem, tem praticamente a mesma idade do Melo, né? Então o Melo é um guitarrista que tem uma técnica muito apurada, é um cara que tem tudo muito bem resolvido na cabeça dele, é um instrumentista que toca muito diversificado, toca vários estilos diferentes e muito bem, né? E uma coisa mais importante ainda, né, no instrumento dele, que você pode trabalhar com vários timbres diferentes, ele usa os efeitos de uma maneira assim, fantástica, porque você fala, esse efeito é o efeito certo nessa hora, nessa música. Então a preocupação timbrística é muito importante e nem sempre o músico consegue chegar nisso de uma maneira boa, e o Melo chega nisso assim, de uma maneira fantástica, né? Muito competente. O Pixinga, você vê o Pixinga tocando, é uma coisa impressionante, porque assim, além de ser uma das maiores referências no Brasil e no mundo do contrabaixo, quando você fala slap, você fala do Pixinga, quando você fala do Pixinga, você fala slap, não tem como desassociar uma coisa da outra, né? E a coisa, acho que mais importante, não essa reverência é importante, mas o mais importante ainda é a maneira como ele toca, a maneira como ele se expressa, a maneira como ele faz a música dele, né? Ele não é uma coisa que o Pixinga é uma grande referência no instrumento dele, então ele vai chegar no trio e falar, não, sou eu e vocês vão ter que me acompanhar a fazer o que eu quero. Não, o cara pensa na música, o cara pensa assim, se aqui eu tenho que groovar nesse trecho, eu vou groovar da melhor maneira possível. Se aqui eu vou tocar uma nota só, vai ser uma nota que eu vou tocar, só que cada nota com a intenção certa, com a articulação certa, com o som certo, com o volume certo. Então, assim, é fantástico vê-lo tocando, e não só isso, mas a alegria com que ele toca, né? A maneira como ele contagia você, porque ele toca com muita energia e é muito verdadeiro essa energia e a alegria dele. Não é uma coisa superficial ou uma coisa porque ele está no palco, não, aqui eu vou ser alegre. Não, é verdadeiro. Então, sempre quando você faz alguma coisa verdadeira, passa isso e a música vem da melhor maneira possível. E o Pixinga faz isso assim que é fantástico, assim, né? Eu cresci, quando comecei a tocar, vendo o Pixinga, assim, indo o CD Mr. Funk, todas essas coisas, né? E é uma coisa, assim, que
sempre gostei muito e depois de estudar música, conhecer mais ainda, você gosta mais ainda, porque você sabe que o cara tá fazendo é uma coisa muito boa, né? Uma coisa de muita qualidade, né? E agora, assim, e o Maurício, é complicado falar do Maurício Leite, porque o Maurício é... Eu tô numa posição de amigo, mas numa posição de fã também, né? Porque o Maurício é uma pessoa admirável. Pessoalmente é uma pessoa íntegra, é uma pessoa ética, é uma pessoa, assim, amigo de muita gente, assim, no sentido de... Você pode contar com o Maurício para as coisas, sabe? Se você não conhece ele, você vai chegar nele para conversar com ele, ele vai te tratar com o maior respeito, dando total atenção para você e disposto a te ajudar no que for necessário musicalmente. Então isso é fantástico numa pessoa, né? Só por isso você já seria fã do cara. Mas aí você vai ver o cara tocar, o cara, como eu disse do Pixinga, do Slap, você não desassocia o Maurício Leite do pedal duplo, né? Então isso é bom porque ele é uma referência no instrumento, no nosso instrumento, né? E é uma referência como professor também, ele formou uma lista enorme de bons instrumentistas que estão por aí tocando, trabalhando muito bem e muito competentes, porque tiveram uma boa base, tiveram um professor que deu suporte, deu apoio, deu incentivo, né? Cobrou quando tinha que cobrar, e isso daí, assim, ele tem um papel muito importante na história da bateria brasileira, né? Então, e além de ser essa pessoa, além de ser esse professor, além de ser tudo isso, você vai ver o cara tocar. É uma coisa assim que, se eu fosse instrumentista, o Maurício está... Se eu fosse... até parece uma piada, né? Eu falo, não, se o baterista fosse músico. Não, não é nada disso. Se eu fosse um instrumentista tocasse um instrumento harmônico, ou tocasse contrabaixo, alguma coisa assim, putz, o Maurício ia ser o primeiro a ser chamado para minha banda, porque vendo o trio tocar, assim, a base de tudo, é sólido. Então, assim, parece que ser muito fácil tocar com ele conduzindo, né? Então isso é fantástico. Não só condução, mas quando ele coloca o fio no lugar certo, ele coloca a frase no lugar certo, coloca a intenção certa, a linguagem não está fora do que ele está fazendo. Então é uma pessoa que sabe o que está fazendo, e isso tudo é fruto da maneira que ele conhece música. O Maurício, se você vai conversar com ele de música clássica, ele vai conhecer. Você vai conversar com ele de música período romântico, modernismo, o cara vai saber conversar com você. Vai sempre em concertos de orquestra sinfônica, vai sempre em apresentações de grupo instrumental, vai em escola de samba, vai. Então, assim, é uma pessoa muito que conhece música, conhece disco, conhece bibliografia. É uma pessoa que, assim, não é à toa que eu sou fã do Maurício, e que eu sou fã do Maurício como pessoa, como músico, como professor. E, além de tudo, o cara ainda, assim, se não bastasse, ele conhece muito bem o instrumento que a gente toca. Então o Maurício tem meio que toque de Midas no instrumento. Então, assim, além de tocar o que ele toca, ele ainda desenvolve instrumentos, né? Então ele desenha cada aro, ele sabe espessura de parafuso, tipo de madeira, chanfro do tambor, como é que ele vai soar, que tipo de pé ele vai soar, com qual tambor. Então são coisas que você fala, poxa vida, o cara, além de tudo isso, sabe muito bem do instrumento dele, né? Então, na verdade, quando você pensa, você fala, poxa, o cara, ele é dessa maneira. Ele é dessa maneira porque ele conhece tudo isso, né? Então isso é fantástico. Falar do Maurício, para mim, é complicado, porque é um amigo que eu tenho para a vida toda, e essa questão de ser fã dele também facilita. O Maurício facilita muito falar dele, né? Agora, se você está vendo esse vídeo, é porque você assistiu o DVD do Time Out, ou você comprou, você teve a oportunidade de ver na internet. Então isso daí é uma grande felicidade, porque um país como o Brasil, que tem um leque gigantesco de manifestações culturais, musicais, às vezes a grande mídia, oferece para a grande massa somente um tipo de música, e aquele tipo de música de repente acabou, vira moda, vai para outro, e isso tudo é muito ruim, né? Não por ter esse tipo de música, né? Porque tem que ter também aquele momento de você pular, dançar e não se importar com quem tá tocando, mas sim um batistaca na sua cabeça lá. Às vezes tem gente que gosta, né? Mas o problema é ter só isso, e isso é muito ruim, né? Então, quando você tem um DVD desse, como do Time Out, com música de qualidade, com músicos de qualidade, músicos referência em cada instrumento que toca, isso é muito bom, porque quem ganha
é quem assiste, quem ganha é quem toca, quem ganha é quem aprecia, e a cultura ganha e todo mundo ganha. Então, que bom que você viu esse DVD do Time Out. E sucesso e vida longa pro Time Out.